Shalom, meus queridos, Santo André, São Paulo, Palavra de Deus ao seu coração, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 9 em diante. Diz assim a Palavra de Deus: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Versículo 12. Depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. Versículo 13. E indo estes, anunciaram aos outros, mas ainda estes não creram. Versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, e estando eles assentados juntamente. Vamos ao 15 agora. E disse-lhes, últimas palavras de Jesus, pós-ressurreição, instruções de Jesus antes da sua ascensão. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, e expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão das serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Eu marquei aqui, meus queridos, alguns pontos dentro desse texto, e um deles foi viver o Logos de Deus. Outro ponto importante que eu marquei dentro do texto, o versículo 14, lugar de encontro. Finalmente, Jesus se encontrou com os 11, e os 11 estavam sentados, estavam juntos. Ali podemos ver pelo texto bíblico que aconteceu ali o mover de Deus, o Logos de Deus. Os seus discípulos, enfim, estavam todos reunidos pós-ressurreição e antes a ascensão dele ao Pai. E extraímos dentro desse texto palavras preciosas. O versículo clássico da Bíblia é o versículo 15. Ide por todo mundo. Sabemos que esta palavra nada mais é do que direcionada para a Igreja de Deus. Todos nós que somos comissionados por Deus. É a ordem imperativa de Jesus que deixou para os seus discípulos, não só apenas para os seus discípulos, porque a obra de Deus, ela continua. A Bíblia fala dos 12, fala dos 70, fala da multidão, e o Evangelho de Jesus tem chegado até nós. E este Evangelho, como diz Paulo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então vemos que Jesus não só designou os seus discípulos, mas os capacitou com autoridade no nome de Jesus para o quê? Expulsar os demônios, que eles iriam falar novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, nenhum dano vos faria. Vemos que a comissão de Jesus, esta comissão ainda continua nos nossos dias. Deus, através do seu Espírito Santo, continua comissionando vidas. E logo após Jesus ter aquele diálogo,
designando os seus discípulos da missão que eles deveriam continuar. Não só os sinais que se seguiram, mas também falou colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E naquela autoridade que eles receberam do nome de Jesus, a Bíblia diz no versículo 20: e tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra com sinais que se seguiam. Ou seja, os sinais, os dons do Espírito, e os sinais é evidência que continua a ser manifesta através da Igreja de Deus e está à nossa disposição. E o Senhor diz na sua palavra ainda que, se possível for, faremos milagres maiores ainda. Você que está nos ouvindo, isso nada mais é do que o Evangelho na ação. Que nós possamos viver o Evangelho na prática, no nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Um ótimo dia, nos acompanhe. Nós temos um canal exclusivo no YouTube com entrevistas inéditas e exclusivas. Palavra Cast.